Oi, galerinha da Tia Rê, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de português do dia de hoje. Pega a sua apostila na página 46 e nós vamos falar hoje sobre a ortografia, o uso dos sinais de pontuação na escrita e na leitura dos textos. Então, como a Rê já falou para vocês, o sinal de pontuação, além da aplicação das regras de ortografia, ele dá expressividade. O que é isso? A Rê já usou essa expressão com vocês. Ele dá vida ao texto, né? Então, os sinais de pontuação, eles servem para organizar e também para dar expressividade à escrita. Como é que a gente faz isso? Respeitando as pausas, as entonações da fala necessária, dando sentido, dando vida àquelas palavras, àquele texto. Vamos observar este anúncio aqui proposto. Você vai uma fruta, né? E aqui nós temos uma pontuação. Então, olha só. Que sinal de pontuação aparece no anúncio? Então, vamos lá. Nós temos aqui um ponto de interrogação. Nós temos aqui embaixo o ponto final. Nós temos vírgula, né? São vários sinais que são utilizados na escrita desse gênero textual. Vamos relembrar um pouquinho as outras pontuações que vocês já conhecem. Então, o ponto final. Qual é a função dele? O ponto final, ele indica o final de uma frase afirmativa, né? Suco é a fruta de cada dia. A vírgula, ela ajuda a fazer uma pausa no enunciado, tudo bem? Então, olha só, mais sabor, pausa, respira, saúde e praticidade à mão. O ponto de exclamação, ele é utilizado para enfatizar uma emoção, uma surpresa, né? Entusiasmo na leitura. Nunca experimentei um suco tão delicioso. Olha como dá vida à nossa frase. O ponto de interrogação, ele é a pontuação utilizada quando você quer indicar uma pergunta. Vai uma fruta? E a reticências, além de indicar a interrupção da fala, né? Ela pode produzir dúvida ou hesitação do falante. Não sei se quer uma fruta agora. É como se você estivesse pensando um pouquinho, né? Dá um tempinho para refletir um pouquinho sobre aquilo que você disse. Você observou que os dois últimos exemplos vieram antecedidos de um travessão? Então, na representação, no exemplo da utilização do ponto de interrogação e da reticências, nós tivemos a utilização da aplicação de um travessão, né? Esse sinal de pontuação, os dois pontos juntos, eles são utilizados na reprodução de um diálogo-discurso. Então, os dois pontos, ele vem na frase indicando o quê? Que na frase seguinte vai haver a fala de um personagem, de um discurso apresentado naquele texto. E a frase que anteceder, que na frente dela tiver o travessão, indica que é uma fala. Tudo bem? No exercício jogo rápido, vocês vão fazer a completar as frases, tá bom? Utilizando, colocando os pontos de pontuações necessárias. O questionamento, a seção igual é diferente, traz também uma pontuação. Então, ela diz assim, ó, em diálogo, as aspas, né, que é esse sinal gráfico aqui, ela tem a mesma função do travessão? Sim, pessoal, ela pode sim, né, ela é utilizada em textos para quê? Para dar destaque a uma expressão ou a uma palavra e também para indicar, às vezes, por exemplo, quando você vai fazer a utilização de uma palavra estrangeira, de uma gíria, né, de uma palavra diferenciada, nós fazemos a utilização da aspa. No discurso direto, essas aspas também têm a função, sim, de um travessão. Por exemplo, né, se eu quiser dizer assim, meu amigo perguntou, você já tomou suco de caju? Essa palavra, você já tomou suco de caju? Ela pode estar representada através de aspas, sem o travessão, porque indica que aquela pessoa está falando. Tudo bem? Vamos agora um pouquinho sobre o momento da gramática. Nós vamos falar sobre as formas nominais do verbo. Então, nesse bimestre, né, vocês já estudaram
sobre os verbos, fizeram uma linda aula com a professora Luciana, trabalhamos sobre as conjugações do verbo e as terminações apresentadas, primeira, segunda e terceira. Agora, ampliando um pouquinho o conhecimento dessa classe gramatical, tá bom? Nós vamos trabalhar com essa imagem aqui. Então, olha só, vacine-se contra o sarampo, tá bom? As datas, as pessoas, as frases aqui de orientação. As formas verbais, né? Vacinar e proteger, elas não estão apresentadas conjugadas, perdendo assim a característica de verbo. Então, o que é conjugada? É quando ela aparece no texto ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Veja, o verbo vacinar, ele não está conjugado, ele não indica em que tempo essa ação está acontecendo. Da mesma forma com a palavrinha proteger, né? Ela não está conjugada em nenhum dos 3 tempos verbais. Quando isso acontece e essa palavra dessa classe gramatical está presente no texto, ela perde a condição, as características de um verbo e ela passa a ser chamado como forma nominal. Então, as formas verbais que desempenham funções próprias no nome são denominadas formas nominais. Tudo bem? Por quê? Retomando, o verbo é uma palavra que indica ação. Pode ter as 3 terminações, pode ser ar, er e ir. E as conjugações verbais, se apresentar no presente, no passado ou no futuro. Nesse caso, essa classe gramatical, ela está aplicada sem nenhuma conjugação. Então, ela perde a característica de um verbo e é considerada uma forma nominal. Agora, vamos a seguir aqui, nós vamos ver algumas formas nominais dessas apresentações. Então, a primeira forma, são 3. A primeira forma é no infinitivo. O que é no infinitivo? É quando apresenta-se a terminação ar, er e ir, tá bom? Olha aqui, vacinar, né? Está na primeira terminação. Proteger está na segunda. Uma outra forma de aplicação é no gerúndio. Como que essa palavra aparece? Ela apresenta a terminação NDO, ou seja, nós substituímos o R, tá bom? Final. Então, olha só, por exemplo, amar. Amando, eu tiro o R e acrescento a terminação NDO. Amando, ou seja, essa palavra, essa forma nominal, ela está apresentada no gerúndio. Também nós temos a classificação de particípio. O que é particípio? É quando forma-se com a troca do R lá do infinitivo, essa primeira aqui que nós vimos, ela é trocada pela terminação ado. Então, olha só, amar, né? Nós trocamos o R e acrescentamos o ado. O ado é para a forma nominal particípio. E acrescentar a terminação, tirando também o R, acrescentando o NDO, ele tem uma forma nominal como gerúndio. Tudo bem? Olha, uma observação para vocês aqui, pessoal. Os verbos da segunda conjugação, né? Eles se trocam. Qual é a segunda conjugação? É o er, tá bom? Os verbos da segunda conjugação, nós trocamos o e pelo i, antes de receber a terminação ado. Então, vamos lá. Olha um exemplo aqui. Sofrer, né? Eu tiro, tudo bem? O R, antes de eu colocar a terminação do particípio ado, todo verbo que terminar em er, você tem que substituir pela letrinha i. Então, fica sofrido. Tudo bem? Essas regras aqui são importantes vocês darem o destaque, tá bom? Será necessário, crianças, a consulta delas, vocês vão realizar o exercício trabalhando com esse texto explicativo junto, tá bom, pessoal? Muito bem, continuando, vamos lá, olha só. É verdade, a forma nominal gerúndio
indica uma ação que está sendo realizada no momento da fala. A forma nominal particípio indica que aquela ação, né, porque aquele verbo está sendo apresentado de uma forma nominal, já foi ou será realizada em breve. Então, olha só, a forma gerúndio, ela indica que está acontecendo, olha, amando, correndo, fugindo, pulando, falando. A terminação, o uso da forma nominal gerúndio indica que aquela forma nominal está sendo aplicada no momento. E quando eu uso a forma nominal particípio, aquela palavra indica uma ação, né, que já foi ou ela será realizada em breve. Tudo bem? Vocês vão resolver os exercícios, tá bom? A sessão jogo rápido e a última sessão, a sessão desafio, você precisa realizar no seu caderno, tá bom? Escrever no seu caderno uma frase usando a forma nominal indicada. A letra A, infinitivo, particípio e gerúndio. Quando você for realizar esse exercício, você mantenha a página 48, esse texto aqui explicativo, junto com vocês para a realização, tá bom, terceiro ano? Vamos lá. Continuando agora sobre a produção de texto, nós vamos também trabalhar agora a produção de uma propaganda. Então, nós fizemos análise de diferentes anúncios que tinham o objetivo de vender, o outro tinha o objetivo de divulgar, que é a questão da persuasão, de influenciar a opinião de uma pessoa, convencendo ela daquela determinada ideia. Tudo bem? Muito bem, então vamos lá. Conhecendo o gênero. Então, dependendo do público-alvo a quem você está destinando aquela propaganda, o anúncio, ele pode ser vinculado por diversos suportes. Nós trabalhamos com outdoor, também tem revista, jornal, internet, folhetos, enfim. Lembrando que a linguagem do anúncio ela deve ser clara, objetiva e criativa, que é o que chama a atenção realmente do leitor. E deve ter alguns componentes. Então, a sua produção ela vai ter um título, com uma frase curta, mas que seja atrativa, que chame a atenção, um texto curto e chamativo, que vai mostrar a ideia do que você quer vender, uma imagem visual, um slogan e um logotipo. Tudo bem? Qual será a proposta da sua escrita? Então, a proposta da sua escrita será o seguinte: você vai desenvolver um anúncio que fará parte de uma campanha de conscientização sobre algum problema relacionado à sua escola. Por exemplo, como a separação correta do lixo, o desperdício de água, o desperdício de energia, falta de atenção dos pedestres, né, ao atravessarem a rua na entrada e na saída, entre outros. Então, a sua ideia de anúncio será a conscientização sobre um problema relacionado à escola. Tudo bem? Qual será a forma de veiculação? Por meio de cartazes. O público-alvo são as pessoas desse ambiente, alunos, professores, diretores, funcionários e pais de alunos também. Tudo bem? Você vai representar esse cartaz no seu caderno de registro. Então, você faz a representação, né? O quadrado pode ser uma folha inteira, tá bom? Que fica bem bacana. E você tem que se atentar se a produção de todos esses itens que você vai contemplar, das características do seu gênero textual, se ela está sendo apresentada de uma maneira eficaz na comunicação, né? Se está claro a sua mensagem e a comunicação, enfim, o objetivo daquela proposta. Tudo bem? Combinado? A Rê vai orientar que vocês realizem atentamente a leitura das páginas 50 e 51, porque elas trazem passo a passo do desenvolvimento da sua produção textual. Terceiro ano, é muito importante a avaliação da PRO. Então, vocês precisam fotografar e enviar esse exercício realizado para a tia Rê, tá bom? Manda no zap da escola, não esquece,
É importante, eu tenho recebido de alguns, né? Mas não tenho recebido de todos os alunos. Então, é muito importante que vocês encaminhem para a avaliação da professora. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, capriche, um bom final de semana também, aproveitem para descansar e se divertir. Até mais, pessoal!